Você sabia que muitas das bases da política moderna foram pensadas há mais de 2000 anos? Hoje, vamos explorar a política, a obra-prima de Aristóteles, para entender seus conceitos fundamentais, como a diferença entre a politeia e a democracia, suas reflexões sobre a forma de governo e como essas ideias continuam influentes até hoje. Mas antes de mergulhar no livro, é importante conhecer um pouco mais sobre Aristóteles. Aristóteles nasceu em 384 a.C., em Estagira, na Grécia, e foi um dos maiores pensadores da antiguidade. Discípulo de Platão e professor de Alexandre o Grande, ele viveu em uma época de intensos debates políticos, quando as cidades-estados gregas estavam em plena transformação. Diferentemente de Platão, que idealizava uma sociedade perfeita baseada nas ideias, Aristóteles era profundamente prático. Ele investigava como as cidades realmente funcionavam e buscava propor soluções viáveis para os desafios do mundo real. Fundador do Liceu, Aristóteles escreveu sobre praticamente todos os campos do saber humano, mas foi na política que ele elaborou sua visão de como organizar uma sociedade justa. Para Aristóteles, a política e a ética são profundamente conectadas. Ele acreditava que a política deveria guiar as pessoas para alcançar a eudaimonia, que pode ser entendido como a felicidade plena ou a realização humana. Segundo ele, o ser humano é um animal político, por natureza, ou seja, só pode alcançar sua plenitude vivendo em comunidade, colaborando para o bem comum e participando ativamente da vida pública. A política para ele não é apenas sobre governar, mas sobre criar condições para que todos os cidadãos possam prosperar. No livro A Política, Aristóteles classifica as formas de governo entre 3 tipos principais, cada um com a sua versão positiva e sua versão negativa. Ele identifica a monarquia como o poder quando está na mão de um só, que trabalha para o bem comum, mas ele pode se corromper e transformar-se em tirania, quando o líder governa apenas para si mesmo. Há também a aristocracia, em que o governo está nas mãos de poucos, escolhidos por suas virtudes e sabedoria, mas que pode se degenerar em oligarquia, quando os interesses de uma elite rica dominante dominam e ditam as regras para o restante da população. Por fim, Aristóteles apresenta a politeia, que ele considera ser a melhor forma de governo. Mas o que é exatamente a politeia? Este conceito não tem uma tradução exata, mas pode ser entendido como uma constituição equilibrada. A politeia combina elementos da democracia e da aristocracia, criando um sistema que busca harmonia entre a participação popular e a estabilidade da aristocracia, sendo a estabilidade institucional. Para Aristóteles, a politeia é um governo de muitos, mas com as leis e a instituição sólidas que asseguram o bem comum. É uma forma de governo que evita os extremos, a concentração de poder na mão de poucos, como na oligarquia, ou a desordem da maioria, como na democracia degenerada. E aqui chegamos a uma diferença mais importante entre politeia e democracia. Segundo Aristóteles, hoje a democracia é vista como um símbolo de liberdade e igualdade. Mas na visão do filósofo grego, que tinha um tom crítico a ela, a democracia era uma versão corrompida da politeia, onde a vontade da maioria podia se tornar tirânica, ignorando as leis, as instituições e direitos das minorias. A politeia, ao contrário, é um modelo de equilíbrio. Ela valoriza a participação popular, mas está ancorada em princípios de justiça e racionalidade, garantindo que o bem comum seja sempre a prioridade. Essas reflexões de Aristóteles são extremamente relevantes para a política moderna. A ideia de politeia, por exemplo, está presente nos sistemas políticos que combinam a democracia representativa com instituições que protegem a estabilidade e a justiça, como a separação de poderes e o Estado de Direito. Além disso, Aristóteles nos lembra que a política deve sempre buscar o bem comum. No mundo atual, isso significa focar em questões que afetam toda a sociedade em geral, como a saúde, educação, meio ambiente. Outro ponto importante é a ênfase de Aristóteles na educação cívica. Ele acreditava que cidadãos informados e éticos eram essenciais para o funcionamento de um bom governo. Isso nos faz refletir sobre a importância de investir em uma educação que forme pessoas conscientes e ativas na vida política. Por fim, Aristóteles nos alerta para os perigos do populismo, quando líderes governam baseando-se em promessas vazias ou a manipulação emocional, enfraquecendo as instituições e colocando o sistema político em risco. As ideias de Aristóteles nos mostram que a política não é apenas sobre poder ou votos, mas sobre a justiça, equilíbrio e a busca por uma sociedade onde todos possam prosperar. Aí cabe uma reflexão.
Será que o sistema político atual se aproxima da Politeia ou está mais para a democracia degenerada, que Aristóteles tanto temia? A resposta para essa questão é incerta e permanecerá um mistério por muito tempo. É importante salientar que a Politeia é um sistema baseado na promulgação de uma Constituição justa e que uma Constituição que tenha seu espírito corrompido pela ditadura da maioria não é uma Constituição justa. Cabe também dizer que a política é uma ciência dos homens, feita para os homens. Sendo assim, inexata. Consequentemente, é por meio da experimentação que podemos chegar a um estado de coisas perto do aceitável, porque sendo uma área de conhecimento que lida com a ação das pessoas, a política nunca estará exata e nunca poderá surgir um paraíso perdido. Mas podemos sim lutar para fazer da nossa sociedade uma sociedade melhor, através do diálogo e da cooperação mútua. Afinal de contas, como o grego mesmo disse, somos um animal social. E antes de reclamar de um político ou defendê-lo com unhas e dentes, reflita. Se estivesse no lugar dele, agiria diferente? Ou se estivesse no lugar dele, faria tudo certo porque poderia isso ofender os seus defensores? Bom, mas o que vale dizer é que os políticos que temos são reflexo das nossas ânsias e desejos. E este foi mais um vídeo do canal O Mundo Dentro da Minha Cabeça, da série dos grandes pensadores e suas ideias. Obrigado pela audiência e pela atenção, e te vejo no próximo vídeo. Até lá!